Olá, boa tarde. Agora a gente no horário. Adriano Salles, e aí, qual é a boa de hoje para a gente começar essa nova conversa plural? Eu acho que a boa de hoje é pensar que liderança fala muito mais sobre a sua humanidade do que sobre métricas. Muito bom. Aí, Gabi Piumbato, nosso alquimista, qual a boa de hoje? Olá, bom dia ou boa tarde. Quero já fazer uma indicação aqui, como a gente combinou, então. É um livro chamado De Volta para Casa, do Norman Fischer. É um professor zen budista, monge ordenado, e ele reflete sobre a história do Ulisses, né, como uma peregrinação, e como diz até aqui a contracapa, fornece a coragem de que precisamos para enfrentar nossa odisseia. E a gente vai falar muito aqui sobre as nossas odisseias cotidianas, mitológicas e comezinhas também. Caraca, já quero. Odisseia e coragem são coisas que a gente precisa trazer para dentro da conversa, né? Clins Bagatini, desconsultor, conta aí qual é a boa de hoje, nesse novo horário da Plural. Boa tarde, bom dia também para quem está fazendo a transição aí de horário. Boa tarde, Ricardo, também, prazer estar com você. Não ouvi a do Adriano, acabei chegando minutos após, mas a boa de hoje para mim, é o que eu estava pensando, é um aprendizado que, enfim, até bem popular, não sei qual é a origem da frase, até pesquisei e não achei, mas que fala sobre a coragem não ser a ausência do medo, né? Quem age sem medo não é corajoso, né? O corajoso é quem age com medo, age apesar do medo, né? O medo é condição para a coragem existir. E quando a gente fala de liderança, quem não tem medo de liderar, né? Talvez ainda não entendeu a responsabilidade que é ser líder, né? Então, acho que coragem para liderar é algo que também é condição, porque ser líder é uma responsabilidade enorme. Então, essa foi a reflexão aí do tema para mim. Muito legal, eu concordo, cara. Aliás, quando eu fui editora da revista HSM, a gente teve uma capa chamada Coragem, justamente porque tá faltando, né? A pessoa está rateando um pouco aí na coragem, principalmente na liderança. E a gente foi estudar a fundo, fica o convite para conhecerem essa edição. A minha boa é o Ricardo Fará, né, hoje aqui, para a gente trazer esse assunto. Agradeço demais aqui em nome da Plural. Eu queria só, antes de passar essa bola, jogar a bola para o público também, que está aqui com a gente. Aqui na Plural, a gente entende que quem está aqui com a gente na conversa faz parte da conversa por meio do chat, então a participação é hiper necessária para a gente construir um entendimento coletivo. Adriana, a vinheta está linda, eu olho para ela e vou ficando assim super feliz com ela. Então, quem ainda não assistiu, volta para o comecinho, depois que a gente terminar, e dá uma olhada na vinheta. E o convite é esse. E quero lembrar que vou brigar que nem o Clins, ali. Este QR Code que está aqui em cima, manda direto para o nosso grupo do WhatsApp, onde essa conversa vai continuar. E a gente vai explorar juntos outras perspectivas, este grupo aqui e vocês que estão nos ouvindo. Então, o convite é, bora lá, vamos entrar nessa conversa, participar, e eu estou jogando a bola aqui para o Ricardo Fará. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pelo convite, gratidão a cada um de vocês e a quem também teve a coragem de estar conosco hoje, né, ao meio-dia. O tema realmente, liderança onde nasce a coragem para tomar decisões importantes. É um tema complexo. Vou dizer por que eu vejo ele complexo e por que eu vou em cima do que o Clins acabou de trazer, né? Que a coragem não é a ausência do medo, é ir apesar do medo. Ok, muito bom. Eu tenho muito medo de generalizações, já começamos a falar de medo. Então, para mim, o que é fácil, para o outro não é fácil. E eu aprendi que onde o medo está, você não está inteiro.
E se eu for poetizar, Gabi, o medo ensombrece o amor. E aí eu fico pensando o seguinte: bom, qual é o caminho? Não tem outro a não ser autoconhecimento e inteligência emocional para a liderança. Porque enquanto eu não admitir os meus medos, eu não consigo tomar decisões importantes. É simples assim. Eu gosto muito da teoria do Richard Barrett, aliás, amo de paixão, porque ele trabalhou em cima da hierarquia de necessidades do Maslow. E os 3 primeiros níveis dessa pirâmide são aqueles ligados à sobrevivência, à segurança, à estabilidade financeira, né? O segundo nível, você sabe que são relacionamentos, e o terceiro é alta performance ou autoestima. Então, enquanto eu não aprender a conversar com os meus medos nesses 3 primeiros níveis, eu não vou ter coragem para tomar decisão importante. Porque eu posso sentir medo de ser demitido. Eu posso sentir medo de ser rejeitado. Eu posso sentir medo de ser abandonado. Então, o mergulho está em fazer amizade com os próprios medos. Aí vocês vão dar risada como é que eu faço isso. Então, eu vou só dizer a técnica e já passo a bola para alguém mais. Olha, eu faço uma técnica de psicodrama. Eu ponho uma cadeira do meu lado e eu nunca digo, eu tenho medo. Eu digo, o medo está presente. Porque quando eu digo, eu tenho medo, eu me identifiquei com medo. E toda vez que eu estou identificado com alguém, eu não consigo desapegar, desvincular. Então eu digo, o medo está presente. E eu dou voz para o medo. Quem é o medo? Sou eu vivendo o personagem no medo. Então é uma técnica de psicodrama. Aí eu faço uma pergunta. Medo de não ter dinheiro suficiente. Eu estou vendo que você está presente. O que você veio me avisar? E aí eu mudo de cadeira. E aí eu dou voz para o medo. E o medo vai me dizer, olha, eu estou inseguro, porque se eu não tiver recursos para a sobrevivência, isso vai ser um momento muito difícil, etc, etc, etc. Eu mudo de novo para a cadeira. E converso com o medo. Qual foi o momento que você sentiu pela primeira vez esse medo? E aí vem uma resposta do medo criança, dizendo, quando eu era criança, passamos muitas dificuldades financeiras, meus pais passaram um momento muito difícil. Aí eu volto para mim de novo e digo, mas olha, naquele momento você era criança, não sabia se defender. Agora você é um adulto, maduro, sabe, pode lidar com essa situação. Então, o que eu estou querendo mostrar é que, para eu tomar decisões importantes, eu preciso primeiro ter aprendido a gerenciar todos os meus medos, conversar com eles, de modo que eles se tornem meus amigos e sábios conselheiros. Em segundo momento, ao invés de tomar decisões baseadas em medo, eu tenho que tomar decisões baseadas em valores superiores. Então, em vez de tomar decisão baseada porque eu tenho medo de perder o controle, ou porque se eu disser não, as pessoas vão me rejeitar e eu não sei, eu tenho medo de lidar com conflito, ou ainda porque se eu tomar uma decisão difícil, eu sinto medo de que eu possa ser abandonado. Então, enquanto eu não administrar esses medos de uma forma saudável, eu não vou para a hierarquia superior de valores. Porque eu não sou capaz de criar coesão interna quando eu tenho medo de ser rejeitado. Eu não sou capaz de me tornar um mentor se eu não tenho suficientemente autoestima. Eu não sou capaz de me tornar um visionário
um sábio, se eu não tiver medo de ser abandonado, de estar isolado? E aqui, a grande parte das grandes decisões tomadas com relação à ESC tem a ver com essa visão de sábio que está ligada a serviço à humanidade, ao planeta. E agora eu passo a bola para quem quiser. Ó, eu estou sem a raquetinha aqui, mas vai essa caixinha aí. Ó. Pronto, bola passada. Eu tenho uma... Eu fiquei te ouvindo falar e eu fiquei pensando... A pergunta que me veio é: até que ponto as organizações desejam líderes assim? Porque para que essa plenitude de liderança que você descreveu belíssimamente bem, ela exista, ela precisa ocorrer num ambiente muito adequado. E a impressão que me dá é que hoje existe uma diferença muito grande entre o tipo de ambiente que deveria existir versus o que existe. Então é quase que o líder tem uma hora que ele no exercício dessa liderança, ele começa a ficar incoerente com o que as pessoas estão vendo na prática. Ou seja, você está criando, eu até falei disso hoje, que um ótimo líder, ele consegue criar uma microbolha, um microambiente onde as pessoas se sentem seguras e, por se sentirem seguras, florescem no máximo da sua potência. Né? Eu acho que essa é a premissa. Mas até que ponto é por aí o caminho? Né? Eu sinto que os líderes, às vezes, eles recebem uma cobrança por algo que é impossível entregar. É impossível entregar dadas as condições do ambiente corporativo. Quando a gente fala de startups, quando a gente fala de negócios pequenos, etc. e tal, é diferente, porque aí a cultura é muito particular, mas quando você vai para grandes organizações, eu vejo essa batalha acontecendo aí. Vou pegar, posso? Mas já te passo. Na verdade, eu acho que vou passar até para o Clins um pouquinho também, para o Gabi, e a gente faz uma rodada. Eu ouvindo o Adriano, eu fiquei lembrando muito sobre o conceito da própria liderança evolutiva, que é um pouco de perder a liderança, né? A distribuição da liderança por mais pessoas. Ou seja, a gente tá falando de modelos de negócios diferentes, né? A gente tem olhado para modelos hierarquizados, comando e controle, e a gente está falando cada vez mais para modelos horizontais. E o que a gente tem visto hoje, pelo menos no que eu tenho acompanhado, é que tem uma tendência deles estarem se sobrepondo dentro das organizações. E é por isso que eu falei assim, que o Clins está mais presente nesse campo. Talvez ele fale e veja isso de uma forma melhor até do que eu, que olhei como jornalista, principalmente. Mas e eu acho que é super isso também que o Adriano trouxe, né? A gente tem esse lugar da pressão pelo resultado, e o líder ele é muito solitário, né? Nessa posição hierárquica. Quanto mais hierárquica, mais o líder de cima ele sente solidão. Quando eu estava te ouvindo, Fará, aqui na abertura, eu fiquei muito nesse lugar putz, o cara não foi ensinado de que ele tem que ser o herói. Aí lembrei da Odisseia que o Gabi, né, da sugestão do Gabi para a leitura, enfim. E ele foi ensinado a ser herói, e ele foi ensinado a ter que ser perfeito, ele foi ensinado a ter que tudo isso, e que significa não ter medo, até porque a maior parte das lideranças, vamos combinar, é de homens brancos. E os homens brancos foram ensinados homens de forma geral, mas principalmente homens brancos, a serem heróis e a serem perfeitos e a não poder chorar, né? Pelo menos os homens da minha geração vêm desse campo. Estou celebrando muito que isso está mudando, gente. Aliás, por favor, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, que são homens diferentes dessa mentalidade. Mas esse é um campo da solidão também que tem que lidar, né? Quando você traz a questão do psicodrama, ele entra muito também nessa questão de poder fazer um diálogo consigo mesmo, mas às vezes falta também uma companhia para poder se fragilizar, se vulnerabilizar e tal. Falando de vulnerabilidade, a gente acaba puxando um pouco da Brené Brown, que traz a questão da vulnerabilidade para encarar esse medo.
E, enfim, um caldo complicado para uma liderança que foi acostumada a ser heróica e poderosa e ter que estar sempre vencendo, 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 né? Então, vamos por partes. Adrian, aquilo que pode parecer um paradoxo é um paraíso. Se eu sou um líder diferenciado e consigo criar essa bolha na área onde eu trabalho, eu crio uma ilha de excelência. Se essa ilha de excelência traz alta produtividade, grande entrega, bons resultados, nenhum louco se level acima disso vai dizer vamos extinguir essa área. Qualquer C-level com cabeça vai dizer opa, eles estão dando resultado, vamos copiar, vamos expandir. Isso é uma coisa que eu tenho sempre me batido. Você não pode salvar o mundo antes se você não salvar o seu próprio pedaço. Por outro lado, quando a Maria Clara traz isso, eu vejo isso na minha profissão de mentor e de coach. O C-level, normalmente, ele é muito solitário. A Maria Clara tem toda a razão. Porque ele não tem com quem compartilhar a vulnerabilidade. E se ele compartilha com pessoas da própria empresa, ele corre o risco de achar que ele está se mostrando fraco. Então, eu quero puxar alguma coisa daí, dizendo assim, como é que eu desconstruo, e esse é um trabalho complicado, como eu desconstruo a imagem de super-herói e no lugar dela eu construo a imagem de um líder integral humanizado. Vai doer. Vai doer por quê? Porque desconstruir uma imagem não é fácil. Sabe? É entrar em contato com a própria vulnerabilidade. E durante a desconstrução, a gente passa por muita dor, mas não percebe o benefício que vem depois. Quando eu me coloco como super-homem e visto a capa do super-homem, eu não crio pontes, eu crio abismos com os meus liderados. Toda hora que você olhar para um líder que parece um super-homem, você vai dizer, puxa, eu nunca vou chegar lá. Mas toda hora que você olha para um líder integral, humanizado, você vai dizer, eu quero chegar lá, com ele eu posso conversar, com ele eu posso contar. Então, qual é a principal dificuldade? É a desconstrução. E não é fácil. Se você não tiver um amparo. E aí, ao mesmo tempo, vamos olhar hoje corporativo. Vamos olhar. Eu vou falar mais um pouquinho e já passo a bola. Vamos olhar, olha a rede social, meu. Conforme a rede social, você só vai ver, sou herói, sou ótimo, sou bom, olha como eu realizo, olha quantas palestras eu fiz, olha quantos milhares, olha quanto sucesso eu fiz. Há pouco tempo atrás, eu publiquei um post no LinkedIn, fazendo uma comparação com aquele filme do Jim Carrey, onde ele vive numa redoma. Agora, você abre o Twitter, dá uma olhada na polarização que está por lá. É terrível. Então, para resgatar a humanidade, eu preciso ter valores. Para sustentar os valores, eu preciso ter coragem. E não é fácil. Porque se eu me mantiver fiel a esse valor, que eu acredito fortemente, eu corro o risco de ser demitido. E aí entra o medo primário básico, no primeiro nível, que é estabilidade financeira.
Não é uma jornada fácil. Então, vamos elevar um pouco mais o nível. A cultura da empresa vai fazer toda a diferença. E a gente sabe que a cultura nada mais é do que a forma como as coisas são feitas naquela empresa. E a cultura permeia os valores da alta liderança. Todo o valor da alta liderança e dos líderes vai estar impregnado na cultura. E aqui eu vou ser polêmico e aí vou passar a bola. Será que eu tendo um valor diferente, muito diferente dessa cultura, eu consigo mudá-la? Primeira questão. Segunda, se eu não conseguir, será que é o lugar para eu estar por medo? Bola passada. Vou pegar a bola aqui de cima. Estou aprendendo a mexer com as telas aqui, viu? Eu até vou puxar o que o Sérgio trouxe no chat também, para contribuir, que eu acho que esse aspecto da cultura, ele é muito relevante. O que eu estava pensando, enquanto vocês falavam, para além dos valores, né, quais são, já entrando no psicodrama, quais são os personagens e os papéis dessa história que eu já tenho pré-definido do papel que eles cumprem numa organização, né? Como é que eu entendo que é uma empresa, assim como o Sérgio falou, o que significa ser uma empresa, como é que essa empresa se organiza e qual o papel de cada um. Então, naturalmente, no modelo hierarquizado, onde as decisões vão ser... A solução eu vou centralizar o poder para que as decisões sejam tomadas por menos pessoas, assim eu facilito o processo e, enfim, eu cuido dessa distribuição de informação, pelo menos tentando pensar numa lógica mais neutra, né? É assim que eu construo essa dinâmica de poder. E aí, essa liderança, quanto mais ela sobe, mais distante ela fica da ponta do que está acontecendo, do que as pessoas fazem, e mais centralizada ela fica nas decisões que ela precisa tomar, sendo que ela está num papel complicado, porque como o Farah trouxe, dependendo da decisão que ela toma, ela se expõe, pode perder o seu status, pode perder o seu emprego, pode perder a sua função, né? E aí eu crio um paradoxo, de certa maneira, também, do tipo, se eu descentralizar demais, se eu distribuir demais, que papel eu cumpro aqui? Se o meu papel é a centralização, né? Qual que é o papel do líder dentro desse contexto organizacional e como é que eu protejo essa, assim, de certa forma, muitos líderes que têm uma mentalidade mais aberta, eles fazem um agente duplo, né? Dentro da equipe deles, eles fazem o processo ser mais distribuído, eles fazem com que a decisão aconteça, eles lidam com a equipe de uma maneira, mas na hora de reportar isso, na hora de lidar com a outra galera de cima, eles mudam de figura e tentam jogar aquele jogo, aquela outra dinâmica. Então, eles tomam a mão das decisões, eles assumem para eles dentro daquele contexto, mas na prática eles fazem o papel de uma liderança de distribuição de decisões e tudo, né? Então, assim, quanto mais para cima você tá, mais decisões você tem que tomar e mais contexto da ponta você precisa ter. E simplesmente uma coisa não converge com a outra. É impossível, de fato, no melhor sentido da palavra. A única maneira de você distribuir essa liderança e, consequentemente, a execução... tem um eco, depois eu tento resolver. Vou falar mais perto aqui, que diminui. A única maneira de você melhorar essa distribuição é você distribuir essas decisões para mais componentes dessa equipe, né, e principalmente com quem está lidando com a decisão na ponta. Só que é isso, a liderança fica travada no que fazer, e muitas vezes, eu acho que esse é um dos principais problemas aí, falta repertório mesmo, né? O quanto que uma liderança é avaliada pelo seu papel de líder, pela sua gestão de pessoas dentro da organização, quanto ela é reconhecida por isso, quanto ela é treinada
nada efetivamente para saber lidar com esse papel, acaba que são várias incongruências que naturalmente vão acabar caindo numa liderança que está perdida muitas vezes. Ela quer fazer melhor e ela nem sabe por onde ir. Vamos jogar essa bola meio solta aí para alguém recuperar. Eu agregaria, Clins, nisso que você está falando. Eu acho que tem milhões de experimentos psicológicos feitos em cima disso, que é, você quer estragar uma dinâmica entre seres humanos, basta você botar as pessoas de cores diferentes. Bota uma pessoa de cor azul e umas pessoas de cor vermelha e pronto, está feito o desastre da dinâmica humana. Então, quando esses líderes que a gente está querendo tratar, eles entram na organização, a primeira coisa que eles ganham é um cargo. Um cargo. Então, de novo, assim como as camisetas coloridas estragam a dinâmica humana, os cargos também estragam. Porque, no final das contas, eles estão refletindo isso que o cliente está falando. Ou seja, é uma eterna briga para você se manter na sua posição de controle. Como é que o líder vai fazer esse trabalho todo que a gente está falando? Se a gente tiver líderes fazendo esse trabalho todo, seus liderados o substituirão. Ué, mas espera aí. Aí esse cara que é o líder fala assim, ué, mas e a base da minha pirâmide de Maslow? Como é que fica? Então, a dinâmica na qual esses líderes estão inseridos, de fato, é uma dinâmica complexa de entrada. E por isso que você vê isso acontecer de forma mais frequente em startups, onde numa startup, quando nasce, é meia dúzia de loucos que, meu amigo, não tem cargo aqui. Aqui não tem cargo. Aqui a gente tem que resolver mudar o mundo. Então, não dá tempo de ter cargo. Então, eu acho que é um... Manda, Faracho. Quando eu dava aula de cultura organizacional, eu costumava dizer para os meus alunos, cuidado com a cultura de uma organização. Ela pode formar, ela pode conformar e ela pode deformar. Então, qual é o grande desafio se a gente for chegar? E aí eu vou dar uma agulhada. O grande desafio é o seguinte: estou satisfeito onde eu estou? Qual é o preço que eu estou pagando? Consigo mudar? Não. Esse é o lugar para eu estar? Consigo mudar ou consigo planejar uma mudança para um lugar onde os valores que eu acredito possam ser exercidos de uma forma diferente? E requer, novamente, coragem para enfrentar o medo de tomar decisão importante. Qual é a maior decisão importante na sua vida? É você ser feliz. Eu costumo, há tanto tempo vendo o comportamento humano, etc., eu costumo dizer que a gente só não consegue fugir na vida de uma coisa, das escolhas. Então, se eu disser, Gabi, escolha, e o Gabi disser para mim, Fará, eu não quero escolher. Não adianta, ele caiu na rede da escolha, ele acabou escolhendo não escolher. Agora, cada vez que você faz uma escolha na vida, é como se você plantasse uma semente. A maioria das pessoas escolhe por uma variedade de motivos, mas são dois que são muito fortes. Se eu puder categorizar e classificar, vai cair no medo ou no amor. E o amor aqui não é piegas, tá bom? O amor é fidelidade aos próprios valores, aos valores superiores. Então, se eu fizer uma escolha por medo, eu plantei uma semente. Todo mundo que já pegou um feijãozinho, pôs no algodão e regou, sabe que em condições adequadas de temperatura, luminosidade e umidade, o broto floresce. A safra que eu plantei vai ser determinada pela escolha que eu fiz. Se eu escolhi por medo, eu vou colher medo. Se eu escolhi por amor, fidelidade aos próprios valores,
a minha colheita vai ser diferente. Ah, bom, Fará, está muito teórico. Então, vamos lá. Eu tenho um líder extremamente autocrático, ditatorial, que me chama a atenção em público, berrando comigo em voz alta. Duas escolhas. Me calo por medo ou escolho por amor aos meus valores. Se eu me calar por medo, o que vai acontecer? Eu perpetuo o medo, passivamente eu aceito aquele assédio moral o tempo todo. Aquilo que eu queria falar e não falei me afeta no nível físico. Usado, nunca tive azia, comecei a ter. Da azia, eu posso ir para uma gastrite, posso ir para uma úlcera, posso ir para um câncer. Nível físico. Nível mental. Eu vivo estressado, cansado. Nível, minha produtividade baixa. Nível emocional. Puxa vida, toda vez que esse chefe chegar perto de mim, ele vai fazer isso. E eu estresso. E nível espiritual, porque eu não vivo o papel na integralidade como ser humano que eu teria que viver. Qual é a outra escolha? Por amor. O fulano de tal, eu preciso conversar com você. Você é meu líder, eu não lhe tiro a autoridade de me chamar a atenção, mas se tiver que fazer isso em público, por favor, não faça. Se você estivesse no meu lugar, como você se sentiria? Quando você faz isso dessa forma, baixa a minha autoestima, tira a minha autoridade perante os colegas. É a única forma de mudar. E também requer coragem para ter uma conversação corajosa, que é outro tema que eu defendo sempre. As conversações corajosas são necessárias, porque senão a gente não muda absolutamente nada. Agora, eu posso ter conversação corajosa, assertiva, que é diferente da passiva, que é a aceitação, ou da agressiva. A conversação corajosa pode ser amorosa. Mas enquanto eu não tiver conversas corajosas, baseadas em valores, eu não mudo nem a minha situação, nem a situação da minha área, da minha empresa. Vou pegar aqui, queria começar agradecendo as aulas do Ricardo, porque vocês não têm ideia de como isso daqui, tudo que ele está falando, é valioso. Vocês estão recebendo mentorias de graça aqui, com problemas reais e que existem, e ele está aqui fornecendo exemplos e soluções para vocês. Então, repassem depois esse vídeo para amigos, convidem a ver, também vai ficar disponível no YouTube, vocês podem ver a live gravada. Mas eu queria dar uma raquetada forte aqui e ir na contramão de tudo que a gente está falando aqui, porque eu acredito que ter um contraponto pode ser bastante interessante. Então, a Maria Clara no início falou que existe essa falta de coragem, né? E foi falado muito aqui nessa questão de organizações descentralizadas e como uma espécie de crítica à hierarquia. Então, eu gostaria de saber qual que é a sua visão sobre a hierarquia, porque eu não tenho uma percepção tão negativa de hierarquias ou de cargos, como o Adriano comentou, por exemplo, até porque startup é um modelo de negócios e de organização que realmente não é para todo mundo e a maioria mesmo fracassa. Então, a gente precisa realmente ter bases sólidas. Se você pensa, até nesse fim de semana eu estava num retiro de meditação, existe o mestre, existe o instrutor, você tem que prestar respeito a ele, ele já passou uma vida inteira meditando, assim como o Ricardo aqui também tem muito mais experiência do que nós,
Então, eu também acredito que eu não posso chegar aqui e acreditar que eu tenho mais conhecimento do que ele, ou que eu posso dar uma aula, para ele, ou que tudo que ele fez não presta. Então eu acho que toda a sociedade está organizada em torno de hierarquias, né, e o líder é justamente alguém que cumpre uma função. O próprio Ulisses, se a gente relembrar na Odisseia, a Odisseia é contada, ele é um perdedor, uma espécie de perdedor, porque ele está voltando para casa, tem que enfrentar as sereias, não tem, né, ele só passa perrengue ali. Então, ele é o herói, mas ele não é esse super-herói. Então gostaria de ouvir mais qual que é a visão do Ricardo, nesse sentido, até porque a gente vê que as novas gerações também não querem assumir posições de liderança, se recusam a subir na hierarquia, então a gente está vendo uma mudança bem grande na sociedade. Gabi, eu não sou contra a hierarquia. Eu sou contra a hierarquia, comando e controle. Se for uma hierarquia, cooperação, colaboração, cocriação, eu quero estar muito dentro dela. Então, a mudança de mentalidade tem que ser uma mudança de mentalidade coletiva. Mas, mas uma andorinha só não faz verão. É verdade, mas se ninguém tiver a coragem, já que nós estamos falando de coragem, de dar o primeiro passo e iniciar, nunca teve mudança na vida. E se a gente atinge algum espaço evolutivo, é porque teve alguém que teve coragem de ousar. Então, será que é, não, acaba a hierarquia? Não, não é, troca a hierarquia, comando e controle, por hierarquia. Cooperação, colaboração, cocriação, cooperação, e você vai ver que a coisa flui. Você falou agora há pouco sobre o budismo, etc., um retiro de meditação. Eu tive um mestre vivo chamado Shagdu Tulku Rinpoche. Era um mestre tibetano. E um dia eu fui conversar com ele, eu era líder e fui conversar com ele porque eu estava com muito problema de entender como é que eu podia liderar sem proteger as pessoas. E ele estava sentado, ele era um exímio artista também. Então, no chão assim de areia, ele fez um círculo, falou para mim, fecha os olhos. Aí eu fechei. Uma varinha, ele desenhou o que eu falei para ele que simbolizava. Ele tinha me perguntado, feche os olhos e diga para mim qual é um animal que simboliza esse estado de espírito bonzinho. Aí eu falei para ele, é um coelhinho. E aí eu escutei ele tracejando na areia, porque eu estava de olho fechado. E ele disse, abre o olho. Estava lá um coelhinho e ele falou, olha, esse é o coelhinho, que é bonzinho, fecha o olho. Aí eu fechei o olho e escutei o barulho da vareta que ele desenhava na areia. Abre o olho. Quando eu abri, tinha um escorpião. Ele falou, o que pode um coelho bonzinho contra um escorpião? Eu falei, absolutamente nada. Ele olhou nos meus olhos e disse, não seja bonzinho, seja justo. Ser bonzinho é uma distorção da qualidade da justiça. E você pode ser justo acolhendo, pode ser justo negando. Olha para feedback, pô. Qual é o melhor feedback? É aquele que a intenção é ajudar a correção. Não é aquele que é julgamento, punição, que vai causar divisão e separação. Quando a intenção da sua alma é dar um feedback para ajudar uma pessoa, até a construção das suas frases saem com uma energia e uma emoção diferente. Cooperar, colaborar, ao invés de competir e vencer. Esses são os valores que eu acredito. E você sempre pode dizer, às vezes eu
eu estou numa mentoria, eu agora dei risada porque lembrei, não sei se foi o Adrian ou você, Gabi, que trouxe o assunto, mas eu, quando vou fazer mentoria de Celebra, a primeira pergunta que eu faço para ele é: você tem um bobo da corte? Ah, foi por causa da tua história de Ulisses. Ele diz: como assim? Falei: qual era o papel do bobo da corte? Ele fazia era o rei da risada. Eu digo: isso é meia verdade. O bobo da corte tinha um outro papel, que era falar para o rei as verdades sem medo de perder a cabeça. Então, eu sempre pergunto para o Silévio: você tem alguém que possa falar as verdades? E a outra coisa que eu pergunto para ele: você conhece o herói que morreu flechado no calcanhar? Aquiles! Eu digo: tem a sua cabeça na estratégia, mas os seus pés no chão de fábrica. Ande, veja, converse. Converse com os seus colaboradores. Porque toda posição de poder, eu vou ser duro agora, implica bajulação, implica filtro. Tudo que é filtrado não chega como devia chegar. Coragem. Eu acho que... Vai lá. Então eu vou. Eu acho que, assim, te ouvindo falar, eu volto na história da ambiência. Acho que o cargo não é o importante é a ambiência. A ambiência que respeita os valores que são os mais inatos do ser humano. São aqueles que, quando você larga 5 crianças numa sala, você vê que acontece a dinâmica, que eles brincam, que eles colaboram, que eles se ajudam, se apoiam. Ou seja, quando você está num ambiente como o retiro que você falou, Gabi, onde sim existem cargos ou títulos diferentes para as pessoas, mas os valores humanos não estão desrespeitados, está tudo bem, está todo mundo feliz. O problema é que o reflexo que a gente vê não é esse. É lugares onde o cargo significa comando e controle. Onde significa que, então você come primeiro, né? Quando a gente tiver todo mundo com fome, você é quem come primeiro. Depois eu como. Você ganha 10 salários de bônus. Eu sou analista, eu só ganho 1 salário de bônus. Mas não foi o todo que fez? Essas incoerências, os seres humanos detectam muito rápido. Eu acho que daí que vem todos esses fenômenos que a gente está vendo que são sintomas, na realidade, que é burnout, estresse, quiet quitting, tem de tudo, tem para todos os nomes. E no final das contas são os seres humanos falando: gente, basta dessa incoerência, não dá. Essa incoerência, não consigo ser feliz aqui, né? Mas isso ficou pulsando aqui, te ouvindo falar também. Vai, Clis, não sei se eu te cortei, desculpa, velho. Não, imagina. A pergunta do Gabi e aí a inclusão do Fará me ativaram aqui uma outra pergunta, que é: qual hierarquia, né? Hierarquia de quê? Assim, eu acho que hierarquia, de fato, tá na natureza, é natural. Os seres vivos como um todo se organizam nesse formato. Mas é uma hierarquia de quê, né? O grande desafio do comando e controle, igual o Fará trouxe, é uma hierarquia centralizada no indivíduo, naquela pessoa que está ali, e não naquilo que é justo, por exemplo, como o próprio Fará trouxe, ou naquilo que é acordado. Então, existe uma distorção de o chefe pode fazer e desfazer coisas, e não necessariamente ele vai ser, de uma maneira proporcional, cobrado aquilo. Isso acontece, isso começa a distorcer o sistema hierárquico do processo. Então, assim, numa empresa que eu acredito de colaboração, de cooperação, a hierarquia é sobre
os valores da empresa, por exemplo, eles são comandantes e todos estão sujeitos a ela. A hierarquia é sobre os acordos feitos coletivamente para como se funciona aquela empresa. E também, em alguns momentos, o papel de cada um, o que cada um tem que fazer para esse ecossistema funcionar. Mas se eu chego para o meu líder com uma questão, falando, olha, a situação é essa, o valor é esse, eu acredito que essa não é a melhor decisão por causa disso, disso e disso. E ele chega para mim e fala, mas eu e eu quero ir para o outro lado, a hierarquia não é sobre aquilo que coletivamente se acordou como empresa, os valores que a gente tem, os desafios que a gente tem. A hierarquia é sobre quem decide no final das contas. E aí a gente começa a ter essas distorções. Então, uma organização mais horizontalizada, por mais que ela possa ter uma hierarquia de funções, é mais importante, dentro dessa instituição toda, aquilo que é coletivo, aquilo que é acordado. Mesmo que vá de encontro com a liderança formal, né? Então, acho que essa é a grande diferença. Existe hierarquia, mas ela está fundamentada em outro lugar. Queria pegar. Até para trazer 3 colocações que apareceram aqui no chat. Primeiro, que eu acho que é muito o que o Sérgio Luciano está falando aqui, é sobre a autoridade ser diferente de autoritarismo. Assim, a escuta aqui está mostrando que é bem nesse caminho, né? E sim, eu acho que sempre há algum grau de autoridade, acho que traduzindo um pouco que era o caminho que eu ia seguir do Cleans, é que existe uma hierarquia de propósitos, uma hierarquia de acordos, mas não de pessoas. E aí vai se distribuindo as responsabilidades, elas vão sendo co-criadas, e aí no campo da colaboração. Eu acho que a gente tem uma confusão, quando se fala de colaboração, de que colaboração é ajuda e de que colaboração não é trabalho, e isso acontece com muita frequência, tanto que, para mim, uma das habilidades principais da colaboração é accountability. As pessoas têm que ter compromisso. Não é porque é horizontalizado e é distribuído em papéis, que eu acho que existem sim, papéis são acordos, né? Então, quando a gente fala de cargo, o que a gente troca? A gente troca para papéis. Eu vi um post do Adriano hoje que, tem até avisando que a gente ia começar aqui, que ele falou, no negócio ele tinha encantadores de clientes. Encantadores de clientes é um papel que traz um significado de cultura, um significado de marca, um significado de responsabilidade, em que aquela pessoa que está executando aquele papel, ela está plenamente capaz de saber o que é esperado dela em termos de entrega, qualidade, para tomada de decisão corajosa, porque ela vai falar, mas vocês me disseram, a gente tem um acordo de que eu preciso encantar o cliente, então eu tenho que fazer isso, essa é a minha principal missão. Então, é diferente de ter um analista de sistema nível 1 que não sabe nada a respeito do significado do que ele está fazendo. Isso, para mim, a gente já muda na situação do comando e controle. Aí, uma outra coisa que o Sérgio está trazendo aqui é a questão do próprio capitalismo. E eu fazendo vários estudos de futuro e tendência, e uma coisa que já tem sido trazida com muita força é que a gente já está indo para o pós-capitalismo e a gente está indo para a era do pós-emprego. Então, muita gente que está aqui ouvindo deve estar ouvindo com muita intensidade o conceito do Open Talent, do Talent as a Service, da pejotização. Então, todo esse movimento com uma redução da SLT e essa mudança dos perfis de trabalho, elas também significam uma transformação do próprio capitalismo. O que virá na sequência ou o que está sendo construído é um ponto de interrogação, mas coloca em xeque toda a lógica de poder que está sendo construída nessas narrativas, né? De C-level. Vem cá, mas a ONU acabou de dar uma notícia, né? De que temos 2 anos até ser irreversível a emergência climática. Que mundo que você vai trabalhar para ter lucro, colega? Onde que é esse lugar? O seu lucro vai servir para quê? Você está guardando para quê? Perguntinha, sim, simples. Tem um conceito que começa a rodar aqui no LinkedIn, que é o decrescimento. E eu esqueci, tem um outro que é a reflorestação. Assim,
assim, que é a retomada dos espaços pela floresta. Larga o espaço para a floresta se recuperar. Mas onde que nessa coragem de eu fazer o que é o contraditório de tudo que eu aprendi? Porque qual é o meritocrático? Sim, a gente tem uma camada do capitalismo nas estruturas muito... O que essa camada de gerência média está fazendo dentro da empresa? É uma pergunta, se é porque é controle da pessoa, normalmente. E para que serve o controle da pessoa no final? A serviço do quê esse processo? E os gerentes a gente não gosta de mexer no nosso campo do ganha-pão. Porque se eu não sou necessário, como é que eu vou continuar sendo útil? Tem que se ressignificar na sua própria entrega. Então, essa conversa com o medo, ela é importante. E eu acho que eu vou citar aqui o Open the Doors, e uma fala que a Michelle sempre fala para a gente dentro do Open, que é assim, nós somos uma organização orgânica, nós somos um movimento orgânico, nós não somos um movimento mecânico. Quando a gente reflete, acho que entre mecanicismo e esse lado orgânico, a gente começa a ver que existem escolhas diferentes. Sim, o corpo é um sistema e ele tem questões hierárquicas e a gente tem relações. E eu acho que talvez a figura do corpo, ou da árvore, ou essas metáforas que a gente tem, elas falam de uma outra questão super importante, que é a da interdependência. Nós não somos independentes e únicos e singulares, e só nos conectamos. Nós somos interdependentes, né? As relações se afetam. Até falando com a Maria Tereza Amaral, ela falou da lógica da biologia e não da informática, quando a gente fala de sistemas. Ela fala, a gente não consegue refazer as coisas quando é um processo orgânico. A gente só consegue refazer quando a gente tem a capacidade de apagar, mas o que foi orgânico já foi. Então, quando a gente começa a raciocinar de uma linha da biomimética ou do orgânico, a gente passa a ter reflexões absolutamente diferentes a respeito das tomadas de decisão também. E, puxa, eu joguei a bola porque eu coloquei um monte de coisa, e acabei não falando da bondade aqui com a Sueli, mas tá trazendo. QR Code, essa conversa pode continuar lá no grupo do WhatsApp, já começa a pedir que daqui a pouco a gente começa a aceitar todo mundo no grupo. Rapidinho, bem rápido. Eu acho que uma coisa que eu gosto muito, eu uso muito nas minhas conversas ligando com isso que você falou, Maria Clara, os fenômenos que acontecem quando a gente tem desastres naturais entre os primeiros voluntários que chegam. Primeiras pessoas que chegam entendem profundamente o interser, entendem profundamente a importância da divisão de tarefas, da comunicação, ou seja, automaticamente, por estarem muito ligados com o seu coração ali, ou seja, o propósito é muito claro para todo mundo, você tem isso tudo acontecendo ali, isso tudo acontece muito rápido e é lindo de ver, porque não tem os cargos não existem, mas tem a divisão de tarefa e chegam pessoas novas, parece caótico, mas ao mesmo tempo é tremendamente eficiente do ponto de vista operacional. Então, uma imagem que eu gosto muito essa. Mas manda, fala. Eu estava pensando aqui, quem é que está nos escutando? Liderança onde nasce a coragem para tomar decisões importantes. Alguém por curiosidade, ou grande parte das pessoas diz, puxa, isso é bom, eu preciso saber, porque eu preciso tomar decisões importantes e eu estou com dificuldade. Então, acho que a minha palavra agora vai para essas pessoas. A primeira coisa é, se você não consegue tomar a decisão que é importante e ela está impactando a sua vida, procure ajuda. Pode ser ajuda de um coach, pode ser ajuda de um mentor, pode ser ajuda de um colega, pode ser ajuda de um terapeuta, mas procure ajuda. O que eu vejo e o que eu tenho visto hoje, já que a gente está falando de capitalismo, eu vi a vertente do capitalismo consciente e tudo mais, mas eu estou achando que as pessoas estão extremamente saturadas de tudo. Então as pessoas estão cansadas. As pessoas, eu não vou falar de saúde mental, etc, etc, etc,
O que eu quero é dizer, dê um passo, por menor que seja, em busca de ajuda, para que você possa enfrentar qualquer que seja a dificuldade que esteja passando com alguém, se você não tiver os recursos próprios para isso. A outra opção é você não fazer nada, não tomar nenhuma decisão importante. E aí você fica enredado na teia do medo. E a teia do medo impede que você escute a voz da sua alma. Eu desenvolvi uma mentoria chamada Dos Medos do Ego para o Voo da Alma, um caminho para o líder integral humanizado. O trabalho é mais individual, num primeiro momento. Só você sabe onde está doendo. Só você sabe onde o sapato está apertado. Mas sempre tem a escolha, por medo ou por amor. E eu quero ainda voltar nessa metáfora, porque toda vez que você faz uma escolha na vida, é como você lançasse uma pedra. Imagina um lago redondo e você lança uma pedra no centro. O que forma? Não é uma onda, são várias. Então, o poder da escolha não se encerra no ato de escolher, ele vai reverberar para a sua vida, a vida toda. E aí eu trago para cá a palavra consciência, está na hora. Será que eu tenho consciência que as minhas escolhas, na interdependência, não impactam só a mim? Quando o líder que eu tenho que tomar uma posição mais rígida, mais dura, e eu não tomo por medo, qual é o impacto dessa decisão no meu entorno? Não só em cima de mim, na minha equipe como um todo. No consumidor. Então, expandir a visão também é expandir consciência. E consciência é uma competência. Ela pode ser desenvolvida. E olha o paradoxo e o dilema. Tudo começa com a gente e termina na gente. Tomar decisão é o tempo todo. Mas tomar decisões baseadas em valores também é difícil, valores superiores. Né? Então, o Adrian fez um trabalho fantástico para mim. Caramba, eu acho que eu devo remunerar o Adrian por esse trabalho com R$1.000. Porque é um valor, é justiça. Isso é a voz do valor superior falando. A voz do valor potencialmente limitador, chamado ganância, é assim. O Adrian fez um baita trabalho mesmo. Mas, em vez de pagar os R$1.000 para ele, eu vou oferecer para ele 400 e vou ficar com 600. Tomada de decisão baseada em valor é diferente de tomada de decisão baseada no medo da escassez, da falta. E vai ser um eterno dilema. E ninguém pode resolver por você. Mas pode ajudar você a resolver. Mas primeiro é preciso que você queira que isso aconteça. Falando com esse público, né, essa liderança que está com dificuldade de tomar as decisões, acho que esse conselho do compartilhar, né, do trazer pessoas para perto, e aí é o que a Maria Clara estava falando lá no começo. A gente é ensinado a se isolar como liderança, a não mostrar vulnerabilidade, dizer, eu sei, confia em mim, eu sei o que tem que ser feito, eu não tenho medo, e é isso aí, né?
E o que acontece é que no dia a dia, com as pessoas que você mais está interagindo, você cria um distanciamento, né? Natural, assim. Natural não, ele foi criado, mas é uma consequência dessa ação. Então, trazer as pessoas para perto, a vulnerabilidade como, né, como coragem, ela faz com que você compartilhe o processo decisório e, consequentemente, você entre em mais opções. Você sozinho vai pensar algumas possibilidades, mas se você tem a sua equipe com você, né, e outras pessoas, pares e amigos, etc., você consegue ampliar, né, as possibilidades para que você não seja forçado a tomar decisões sempre algo assim, é A ou B, né? Tem uma opção e existem caminhos possíveis no meio de tudo isso que não precisam ser binários, né? A gente acaba caindo muito nesse, ou eu demito todo mundo, ou eu vou falir, né? As empresas começam a entrar nessas opções. Assim, não é necessariamente, não existem só essas opções, existem outros caminhos, mas não é fácil encontrá-los, né? Não é fácil descobrir quais são as opções possíveis. Mas para mim faz parte do papel da liderança de ter essa coragem de falar, vamos tentar encontrar um caminho onde a maioria ganhe, né? Onde não sei se eu vou conseguir fazer a melhor decisão para todo mundo, mas que seja uma decisão mais equilibrada, né, para os agentes todos do ecossistema e não só para mim, né? Então, eu acho que aí entra uma questão que a gente falou em outro plural, em outro papo, sobre a ideia do jogo infinito, né? Assim, o jogo que a gente está jogando, ele é um jogo infinito, ele é um jogo da vida, né? Assim, as decisões que a gente toma vão reverberar e não é agora necessariamente que o resultado delas vai acontecer para você. Pode ser que no jogo finito você cresça mais devagar ou você não cresça, tenha outros desafios surgindo no agora, mas que lá na frente vão reverberar. Se você for uma pessoa difícil de trabalhar, se for uma pessoa que vai ser muito autoritária, pode ser que agora você cresça, você ganhe status, enfim, mas não necessariamente isso vai se sustentar no longo prazo, não só na lógica monetária, na lógica de dinheiro, né? Mas também numa lógica de saúde mental, de saúde relacional, de quão bem você se sente com as pessoas, consigo mesmo, enfim. Então eu fico com isso em mente, assim, jogar o jogo infinito, então fazer aquilo que também lá no futuro, se eu me relacionar bem com as pessoas, pode ser que agora eu não, enfim, isso não aconteça, mas lá na frente uma outra oportunidade vai surgir, a pessoa vai lembrar de ter tido uma boa experiência comigo, enfim, a vida é cheia dessas teias, né? Mas, claro, sem esquecer de que você tem que estar jogando. Então, a sua decisão num jogo infinito não pode te impedir de jogar, né? Você não pode, né, abrir mão a ponto de te colocar em risco. Existe um limite. Mas isso não quer dizer de entrar na defensiva por completo, né? De você, agora não, é só eu aqui, eu tenho que sobreviver e o resto, né, que se vire. Então, é um equilíbrio difícil de achar e mais difícil ainda de achar sozinho, né? Então, acho que a liderança, por mais que a correnteza te leve para se isolar, para se separar daquelas pessoas que estão com você, tomar as decisões sozinho e tudo, a gente tem que tentar nadar de volta, de se vulnerabilizar, de se conectar com as pessoas, de tentar encontrar soluções diferentes daquelas que são as padrões, as tradicionais. E quem sabe a gente começa a construir esse novo jeito de fazer, que eu pessoalmente acredito que a gente ainda não encontrou, mas está em busca, né? Está encontrando. Lá vou eu de novo. Ó. Eu quero fazer uma análise como isso pode ser, num primeiro momento, tão individual, tá bom? Então, eu sou um líder numa empresa. Lá vai as escolhas de novo, tá? Estou saturado, estou adoecendo, estou entrando em estresse e burnout o tempo todo. Mas o que eu ganho aqui compensa o que eu estou passando.
é uma escolha consciente, dói menos. E não sou eu que vou julgar se está certo ou errado. Tá bom para você? Tá bom para você. O problema é quando a escolha é inconsciente. E eu me deixo levar no roldão, porque é assim que as coisas são feitas. Pô, eu olho para o meu vizinho, ele teve um infarto agora há pouco, ele está. Ah, mas ele continua lá na empresa. Não, o outro parou, quebrou um pouco agora, e quebrou o fêmur, quebrou a perna. Mas será que tudo isso é um acidente ou é porque eu também contribuo para isso? Quando eu quero manter o estado das coisas. Toda escolha consciente dói menos. E nunca, como coach ou mentor, eu critico a escolha de ninguém. O que eu tento fazer é ampliar a visão. Tem alguma coisa de diferente que você possa fazer? Tem alguma coisa a mais que você possa fazer? Para atingir isso, o que você precisa deixar de fazer? Então, se a gente olhar para. Eu preciso tomar uma decisão importante, mas não sei. Ok. O que você precisa fazer de diferente para tomar essa decisão importante? O que você precisa deixar de fazer para tomar essa decisão importante? O que você precisa fazer a mais para tomar essa decisão importante? Às vezes, a pergunta mobiliza a consciência. E o que nós estamos fazendo aqui é lançar uma série de afirmações, perguntas, etc. A gente mobiliza a consciência. Quando você traz um assunto, você está expondo ele para a luz. E isso gera reflexão e gera consciência. A gente vai ficar até que horas aqui? Até temos mais meia hora ou já vamos para o fim? Como é que tá a agenda do pessoal aqui? Como é que tá o ritmo? Tá, para mim tá indo ainda. Nossos papos podem durar até 1h30. Agora estamos com 1h10. Então, ainda temos 20 minutinhos aí, se a gente quiser. Toca aí, Gabi. Então vou pegar daqui que foi discutido muito essa questão do capitalismo, enfim, e depois o Ricardo trouxe para o individual, e no começo ele tinha mesmo falado da questão de salvar o mundo é salvar a si mesmo, né, que eu tinha notado aqui. E desde esse início me lembrou de uma história de um. Acho até que eu vou fazer um exercício aqui com vocês e vou dar a história e pedir que vocês, e até mesmo no chat, quem quiser participar, dê uma solução para essa história e depois eu conto mesmo o que aconteceu. Então, lá na época do campo de concentração, estavam os prisioneiros na carretinha sendo levados para desaparecerem do mundo. E era preciso fazer alguma coisa e tentar persuadir o motorista ali a pelo menos interromper naquele momento a a última viagem desses prisioneiros. Então, o personagem principal dessa história é um poeta surrealista francês. Então ele vai dar uma solução bem interessante, mas eu gostaria de, eh, propor esse exercício aqui. Que tipo de conversa vocês, tentariam ter com esse, hã carrasco para interromper a viagem ali e conseguir salvar a sua vida, mesmo que de forma momentânea. Gente, preciso Acho que pensar muito. não, o Gabi sempre tem uma surpresa na manga. Mas eu acho legal. Eu acho que eu tentaria ter uma conversa com ele. Eu tentaria tocar ele por tudo aquilo que eu vou perder. Ou seja, eu tentaria fazer ele ter uma relação com tudo que eu vou perder. Então, pô, você tem filhos? Cara, eu vou perder meus filhos.
Se você tem uma mãe, cara, minha mãe só tem a mim no mundo. Então eu acho que eu tentaria recorrer ao que é mais humano e que não nos separa. Talvez essa seria a minha abordagem. Difícil, viu? Alguém mais quer tentar sugerir algo? Olha, eu não sei o que eu tentaria, mas eu usaria uma outra estratégia que, assim, mais do que o que eu tô perdendo, é o que ele vai perder se ele cometer essa... É um crime que ele estaria cometendo dentro daquela realidade, provavelmente ele seria preso por aquilo, né? Ou até pior. Então, como é que eu mostro para ele que é possível sair dessa enrascada sem que nenhum dos dois lados perca a vida ou aquilo que é importante para eles? Porque, assim, nessa hora, é a vida dele ou é a minha? É uma decisão muito complicada, né? Qualquer decisão que ele tomar, enfim, não é sobre mim, nesse caso, né? Então, eu tentaria encontrar essa saída aí, de alguma maneira, que levasse ambos a sobreviverem. Eu acho que isso entra em um campo de que é um convite à traição dele para o ambiente em que ele está. Porque não é... Tem uma estrutura ali, né? Nossa, você levou a gente para um lugar difícil demais. Mas eu penso em ganha-ganhas nessa hora de como a gente pode tentar integrar as perspectivas, né? O que poderia ser um ponto em comum em que faça com que se perceba que somos humanos nesse plano, em que eu acho, e aí talvez vá no campo do Clinis, né? De que as violências que estão ali acontecendo, elas violentam a todos. E não violentam apenas a pessoa que está sendo vítima naquele momento, mas que também é um ambiente de vítimas, todas são vítimas de certa forma. As pessoas não gostam de se ver como vítimas, mas a gente nunca sabe o que a pessoa está... Enxergá-la, acho que nesse lugar... Aqui eu estou querendo muito que o Sérgio fale, porque esse é muito campo dele também. Esse campo do outro, de que o outro não... É tão complexo ali internamente que eu julgá-lo apenas pelo ato relativiza, simplifica demais o que está acontecendo. Mas como eu lidaria com isso, não sei, mas seria muito nessa linha de tentar achar um local em comum em que criasse um diálogo. Eu vejo, por um ponto de vista assim, diferenciado, que é assim. Essa é a função do cara. Então, eu vou tentar conversar para ver se existe humanidade ou valores humanos nessa pessoa. Se houver, é por aí que eu vou iniciar o papo. Se não houver, sozinho também não consigo fazer mais. Quantos estão comigo nesse caminhão, nessa carreta? 20, 30? Então vamos mobilizá-los para juntos a gente fazer um apelo. Um pouquinho mais de pressão social do que pressão individual. E, ao mesmo tempo, é um grande dilema ético, né? Que vai se tratar de vidas humanas. Eu não vou entrar na filosofia, senão vou trazer o paradoxo de Glaucon. Vocês lembram do paradoxo de Glaucon? Né? Se alguém puder mentir, roubar, trapacear sem ser pego ou castigado, por que ele deveria ser honesto? E essa tentativa de conversa, porque numa situação dessa, lembra, a esperança é a última que morre. Mas eu tenho que estar preparado para os nãos da vida.
Se esse cara não tiver sensibilidade, eu sei que é ali que eu vou terminar. Muitas vezes não depende de mim, depende do outro. Mas eu tenho que ter a consciência que eu fiz absolutamente tudo que estava ao meu alcance. E ali, por essa parte, eu sou responsável. Dali para frente, o outro se torna responsável. Se for entrar num conceito hinduísta, sanskara passa a ser dele a partir desse momento, e não meu. Mas eu tenho que tomar uma decisão importante. Vamos lá, então, dar a solução para o dilema que me surgiu justamente porque a gente estava falando dessa questão da liderança, né? E como não, até existe uma hierarquia ali, mas entre os prisioneiros todos sabem que vão acabar morrendo se ninguém fizer nada. Mas é aquilo, um fica esperando o outro, ninguém faz nada, então vai todo mundo morrer mesmo. Então, tinha que ter um poeta surrealista francês no meio dessa história para fazer alguma coisa. E o que ele fez? Ele começou a pegar a mão dos colegas prisioneiros lá no caminhão e a ler a mão deles. Então, Adriano, nossa, você vai ter 2 filhos maravilhosos. Você vai morar numa cobertura em Copacabana. Clean, você vai ser senador do Brasil. Maria Clara, você vai ser a segunda presidente do Brasil. Ricardo, você vai atingir a iluminação assim que você pisar fora desse campo de concentração. E o Carrasco, vendo o que estava acontecendo, não entendia, o que que era aquilo, todo mundo comemorando, feliz, eufórico com o que o poeta surrealista dizia, até que, enfim, o poeta chegou no motorista e também leu a mão dele, então também fez uma previsão super otimista de como seria a vida do Carrasco dali uma semana. E no final todo esse ambiente que foi criado ali, no caminhão, o Carrasco não suportou a alegria e a felicidade dos prisioneiros e realmente não teve outra opção senão a mantê-los vivos. Então, eu trouxe justamente essa história para ilustrar essa questão de que, a liderança tem que surgir dessa coragem mesmo ali, que o poeta viu essa situação, tomou a frente e conseguiu mobilizar não só o Carrasco, mas como todos aqui deram, sugestões, de certa forma, o que ele fez tinha um pouquinho do que cada um, hã, sugeriu aqui nessa história que parece uma anedota, mas que é verdadeira mesmo. Gente, ela é Coragem sensacional. coragem do poeta e do Carrasco, né? Dos dois. Sim. Na verdade, sabe que o que ficou vivo aqui ouvindo isso foi o poder da imaginação e da criatividade, que, aliás, é um assunto que a gente vai falar na nossa primeira versão ao vivo, no sábado, né? Aproveitando já para fazer o merchan aqui. Mas que. E aí tem muito da riqueza da cultura, que é uma coisa que a gente acaba não tocando, né? As pessoas elas ficam tão focadas em carreira, 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 que elas acabam esquecendo as outras dimensões da sua própria vida enquanto desenvolvimento integral, né? Eu provoquei o Sérgio para trazer essa questão, ele entrou até por conta dessa prática muito intensa dele de escuta e CNV e todo o resto, né, Serginho? Mas agora eu vou pausar essa conversa que a gente estava indo para um campo mais pesado para vir para o campo da alegria que o Gabi trouxe. E aí me conectei com a questão da ambiência que o Adriano também fala com muita frequência. Eu entendo que é importante a liderança, não é só sobre ambiência, na fundação. Aí entram os valores fundadores.
enquanto escolhas que fazemos e a importância da consciência se transformar em coerência, porque a coerência se dá no dia a dia, a cultura se sustenta na coerência das escolhas que são feitas com base em valores. E aí a coerência fala muito com a ambiência. Então, o poeta que traz o seu DNA, a sua vitalidade de imaginação, de criatividade, de alegria, na construção de um ambiente que é capaz de transformar uma decisão tão difícil, que mexe com valores de medo, escolha, traição à pátria, a gente começa a ver que existem elementos que podem colaborar para a construção, e a alegria, ela também está ligada ao campo do amor, esse amor que a gente está falando em contraposição ao medo. Quanto que a liderança tem condição e trabalha com o campo da alegria, da imaginação, e para poder fomentar a colaboração, o respeito e a evolução do conjunto e do grupo que ele está liderando, né? Foi o que ficou vivo. Putz, que história legal, Gabi, adorei. Muito boa história mesmo. Fará, vou te pedir 2 minutinhos, porque aí a gente já está chegando perto do final. Pode ser? Acho que essas são as vantagens da gente ter o Gabi entre nós, né? Mas ninguém conseguiria puxar uma história dessa como nosso querido Gabi Piumbato. Boa. Sem dúvida. Eu te cortei, Fará, pode, mas só para você continuar mais em 2 minutinhos. Não, eu acho que a gente trouxe para cá também algo que é um paradoxo, que é, enquanto eu não reconhecer a minha limitação, eu não abro a porta para a minha potencialidade. E eu preciso parar de fazer o jogo de contente. Eu tenho que reconhecer limitação, vulnerabilidade, senão eu não cresço, eu não transformo, eu não mudo. Eu vejo a liderança pós-pandemia, até escrevi um artigo há algum tempo aqui no LinkedIn, eram reflexões sobre como será a liderança pós-pandemia. E eu vejo que o líder hoje ele tem que ter uma integralidade tão grande e humanizada que ele acaba sendo um líder curador. Se ele conseguir olhar para cada liderado na integralidade que cada ser humano é. Não, um sistema físico, mental, emocional, espiritual. Eu tenho procurado sempre perguntar para as pessoas que jogo você quer jogar. Essa frase pode parecer muito simples, mas ela é muito definidora. Que jogo você quer jogar? Competir e vencer? Colaborar, co-criar, cooperar, evoluir junto? É sempre uma escolha. Mas nunca se esqueça que toda escolha tem um preço. Ele é pago à vista ou suaves prestações mensais. Mas tem. Então, que a maioria das nossas escolhas sejam baseadas no amor, na fidelidade a valores superiores, pois só assim as coisas mudam e evoluem. Bom, gente, deu tempo, mais uma conversa plural que continua no nosso QR Code lá no grupo do WhatsApp. Convite para vocês virem para a gente poder aprofundar essas conversas, que foi potente. Meu convite aqui, quarteto, Fará. E aí, saímos como? O que ficou? Em pouquíssimas palavras para a gente cumprir o passo. O que ficou de vivo após essa conversa sobre liderança, onde nasce a coragem para a gente tomar decisões importantes? Bola para o alto, quem pegar começa. Eu vou para o mesmo que eu comecei. Para mim, liderança é humanidade. É a sua humanidade, é você olhar para dentro, mais do que qualquer coisa.
Para mim, o que ficou, pegando o tema, é de onde nasce a sua decisão, a decisão que você está tomando. De onde nasce? Do medo ou do amor? Né? E não, lembrando que não decidir também é uma decisão. Então, o que você está ativamente fazendo com aquilo que é importante, que está em jogo, e você vai decidir de onde isso nasce. Eu pego aqui, retomando o começo da conversa, que o Ricardo citou o psicodrama, eu até levantei aqui para pegar o livro de poemas do Rodorovsky, que ele tem um poema sobre o medo, que diz assim: o medo é sempre o desejo de não perder algo próprio. É algo mais importante que um indivíduo pode perder, é sua vida. Sem dúvida, sua vida não é sua. A vida é um fenômeno universal, não individual. O que pretendemos adquirir quando a cada instante tudo se muda? Só o azar nos outorga o possível, fundindo-nos uma espada na cabeça. Eu levo aqui que a gente não pode perder a esperança, que consciência cria espaço de escolha e que se a gente não fizer um movimento para mudar, ninguém vai fazer pela gente. E que como é bom quando coletivamente a gente constrói como a gente acabou de construir. É isso que fica para mim. Muita gratidão. E eu fecho com o sentimento de nutrição, com o entendimento de que está dentro de nós o primeiro passo, pessoas líderes, está dentro de nós o primeiro passo, de que está tudo bem em falar com alguém e ter seu bobo da corte, porque é importante ter alguém que traga para a gente as sombras para nos colocar num lugar de fragilidade necessária para a gente olhar para o propósito, para o legado, para as decisões difíceis e não, só não seguir o fluxo. Tem uma hora que é importante parar o fluxo para poder ter consciência. E que consciência não funciona sem coerência. Se a gente não tem a atitude para criar o ambiente que a gente deseja, o negócio que a gente deseja, as regras que a gente deseja, e que mais do que a gente deseja, que o mundo precisa, a gente talvez não esteja cumprindo o nosso papel, o que a gente veio fazer nesse planeta. Então, me despeço, já com o convite de que quarta que vem a gente vai ter outro convidado para uma conversa plural nesse horário. Comentem se esse horário foi bom para vocês, porque a gente está adorando esse horário. QR Code, e sábado a gente tem um encontro em São Paulo, presencial. Quem estiver lá durante a programação do World Creativity Day, vai ser uma experiência bem interessante, que a gente está querendo muito que vocês façam parte, porque, como sempre, quem está aqui é plural e é parte da conversa. Até a próxima semana, gente. Obrigada. Obrigada, Fará. Coração, gratidão.